Valeu, Ronaldo, muito obrigado. Excelente noite para você, boa noite também para você que está em casa, que segue com a gente, que vai continuar juntos conosco do Jornal da Cidade para ficar sempre muito bem informado. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Olha, o desaparecimento de um menino de 9 anos de idade em Juazeiro do Norte, no Cariri, há 13 dias. Pode estar ligado a um crime. Durante as buscas, a polícia localizou um corpo dentro de um imóvel abandonado e agora trabalha para identificar, tentar saber se é o da criança. Paulo Isaac Moreira de Souza, de 9 anos, desapareceu no dia 6 de maio. De lá para cá, a família da criança não teve mais notícias dele. Enquanto os parentes continuavam as buscas pelo garoto, um corpo em estado de decomposição foi encontrado dentro desta casa abandonada no centro de Juazeiro. O prédio em ruínas geralmente é utilizado por usuários de drogas. Faz tempo que esse imóvel está abandonado pelo dono, há mais de 5 anos que ele não vem aí. Enquanto isso, o usuário de droga está frequentando aí, está entrando todas as horas aí e está nos comentando, está correndo risco de vida à vizinhança que mora aqui por perto. O corpo localizado há uma semana continua no núcleo da PFOSSE aqui em Juazeiro do Norte. Parentes de Paulo Isaac colheram material genético para exame de DNA, que deve confirmar ou não a morte do garoto. Mesmo sem a confirmação oficial da morte do garoto, a escola onde ele estuda chegou a emitir uma nota de pesar e suspendeu as aulas nesta quinta-feira. Mas voltou atrás e emitiu uma nova nota, em que afirma que vai aguardar o posicionamento dos órgãos de segurança. A Secretaria da Segurança Pública disse que investiga de quem é o corpo encontrado e que equipes fazem buscas por suspeitos. O Jornal da Cidade está só começando e hoje você vai ver também. Cortejo e homenagens de colegas de corporação marcaram despedida de policiais rodoviários assassinados durante a abordagem na BR-116. A aposentada é morta com 48 facadas pelo próprio filho em Fortaleza. E câmeras de segurança flagram um crime. Falta de segurança, estrutura, médicos e remédios gera reclamação de quem trabalha nos postos de saúde da capital. E o capacete Elmo deixa de ser uso exclusivo Covid para tratar outras doenças respiratórias. Você também vai aprender a solicitar o bilhete único que garante a entrada de pessoas com mobilidade reduzida não aparente. O Jornal da Cidade está no ar. Um homem de 29 anos foi preso em Pentecoste, suspeito de cometer 2 atentados contra mototaxistas em outra cidade, Apuiarés. Num desses crimes, ele roubou e matou a vítima. As informações ao vivo com Ana Flávia Bezerra. Boa noite, Ana. Crimes envoltos em muita crueldade, não é isso? Boa noite, Alexandre, Bianca, a todos que assistem ao JC. Foi isso mesmo, viu, Alexandre? Mas a polícia vinha trabalhando nas investigações desde que esse crime aconteceu e aí os trabalhos acabaram resultando, na captura do Marcos Diego Castro Santos, de 29 anos, ele que é suspeito de ter cometido os 2 crimes. Com ele, a polícia também apreendeu uma marreta, a qual foi utilizada, segundo a polícia, nesses crimes. Essa marreta já está com a polícia, será periciada. A polícia também ainda apreendeu as 2 motocicletas. Uma foi devolvida à família da vítima e a outra à própria vítima. O caso, então, segue sendo investigado pela delegacia de Pentecoste, que é a delegacia a qual cumpriu com um mandado de prisão temporária contra o Marcos Diego, ele que agora já está preso, e à disposição da justiça. A polícia acredita ainda que ele não agiu sozinho nos 2 casos e que um outro homem poderá ter participado desses 2 crimes e por isso a polícia continua nas investigações. Volto com vocês. Obrigada, Ana. Em Fortaleza, a falta de segurança, de estrutura, de médicos e de remédios está gerando reclamações de quem trabalha nos postos de saúde. Hoje, esses profissionais pararam o serviço e foram até o Paço Municipal, onde fica a prefeitura de Fortaleza, onde fica o prefeito José Sarto, para buscar soluções. Dona Liduína está com chikungunya. Caminhando com dificuldade por conta das dores, ela veio ao posto de saúde para buscar atendimento nesta quinta-feira e teve que dar meia volta. Estou com chikungunya, cheio de dor, febre, mas vim agora para ver se eu consigo um atestado, mas não tem médico.
Além da falta de médicos, os pacientes também reclamam que falta remédio. A minha esposa ela tem problema de tireoide e como ela sofre de problema de tireoide, ela depende de um medicamento chamado Puran. Ela toma Puran 75 ml, né? E desde o mês passado que acabou. Aí eu venho, tá aqui a receita no meu bolso. A primeira frase que eu recebo é: não tenho medicamento, sem previsão de chegada. Médicos, enfermeiros, odontólogos, auxiliares e técnicos da saúde bucal cruzaram os braços por 24 horas em protesto pelas condições de trabalho. Eles se reuniram em frente ao Paço Municipal. Falta de estrutura física, ampliação na jornada de trabalho e falta de segurança nos postos são as principais reivindicações dos trabalhadores da área da saúde. Eles esperam ser ouvidos pela gestão municipal para que possam garantir melhores condições de trabalho. Os profissionais afirmam que a jornada de trabalho deles, que era de 32 horas, passará a ser de 40 horas. Eles alegam que esse aumento impede que os profissionais possam usar parte do tempo para se atualizar e se especializar para atender melhor os pacientes. A gente tem um movimento da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde contrário a isso, dificultando essa capacitação, essa atualização. Ou seja, um profissional que não está atualizado, ele vai prestar um pior atendimento. E é importante ressaltar que a atenção primária de saúde de Fortaleza, ela dá conta de 80% da demanda de saúde. Nessas imagens, é possível ver a situação precária dos postos de saúde. Paredes mofadas, equipamentos quebrados e falta de condições de trabalho. Boa parte das unidades de saúde hoje em Fortaleza estão sem funcionar. Na verdade, estão paradas já há muito tempo. Não porque os servidores queiram parar, mas porque as condições estruturais, a falta de insumos, a falta de manutenção das unidades de saúde, as condições absurdas com que muitas unidades de saúde hoje estão, né, com presença de mofo, fios aparecendo nas paredes, estrutura extremamente precária, ou seja, que ameaça a vida e a segurança da população e dos trabalhadores, é uma realidade cotidiana das unidades de saúde. Na última quarta-feira, 3 pessoas foram assassinadas dentro de um posto na capital. Funcionários reclamam que a falta de segurança é um problema antigo. O que aconteceu ontem no posto Edmar Fujita não é novidade. Na verdade, casos de violência, de até homicídio, já têm ocorrido em outros postos de saúde. A Secretaria de Saúde de Fortaleza disse que continua debatendo os modelos de educação para as diversas categorias entre os profissionais de saúde. Enquanto ocorrem as negociações, as capacitações continuam sendo ofertadas em várias modalidades. E você sabia que em Fortaleza existe um bilhete único para pessoas com mobilidade reduzida não aparente? Esse bilhete único ele elimina a necessidade de levar laudos e documentos que comprovem um problema e, claro, o constrangimento do passageiro na hora de subir no ônibus, com esse monte de documentos. Não precisa. Durante a reportagem, o QR Code vai ficar no canto da tela para você que quer solicitar o seu. O bilhete único para pessoa com mobilidade reduzida não aparente é um cartão diferenciado pela cor e imagem impressa na parte da frente do bilhete. Mas as funções são as mesmas do comum. Sem a apresentação desse bilhete, as pessoas tinham uma grande dificuldade de comprovar que tinham uma mobilidade reduzida. Tinham que muitas vezes apresentar um laudo médico para o profissional, para o motorista, para que ele autorizasse essa prioridade. Para usar o cartão é preciso efetuar uma recarga. Ele não dá direito à gratuidade. A novidade está à disposição da população desde novembro do ano passado, mas até agora só 33 pessoas solicitaram. Para solicitar este bilhete único é bem simples, basta agendar o atendimento pelo site da Etufor, comparecer aqui à sede da Etufor com todos os documentos, identidade, CPF e também um laudo médico que comprove a necessidade desse bilhete, a mobilidade reduzida. Aí é só esperar para receber o novo bilhete. A gente vai fazer uma avaliação, através da auditagem médica, mas se estiver dentro do critério estabelecido na portaria que determina, e sim a pessoa vai ter o seu cartão de mobilidade reduzida não aparente. Delfina foi uma das primeiras pessoas a solicitar o novo bilhete único. Ela precisou retirar uma das mamas durante um tratamento oncológico. Ficou com a mobilidade reduzida. Antes, era uma dificuldade grande para ela conseguir embarcar pela porta da frente nos ônibus. Agora, está tudo mais fácil. Eu não conseguia competir com as pessoas que estavam subindo. Era muito complicado. E o bilhete ele veio facilitar a gente
andar na cidade, mesmo com o ônibus lotado, e dentro dos terminais também. E o QR Code vai voltar aqui para a tela porque estão abertas as inscrições para o programa Futuros, que oferta bolsas no valor de R$ 400 para jovens que queiram atuar em projetos da Rede Cuca. É preciso ter entre 18 e 29 anos e comprovar experiência na área. Os projetos são de dança, teatro, música, direitos humanos, programação, meios digitais, esportes. A lista é bem extensa e lá no GC+, que você acessa aqui pelo QR Code, há todos os detalhes. Inscrições somente pela internet, sem custos e com 150 vagas disponíveis. O Hospital Geral de Fortaleza realiza por mês cerca de 20 cirurgias de glaucoma. Mas só de atendimentos, os números passam dos 500. Pois é, por ser uma doença silenciosa, só é possível descobrir com exames específicos. E esse aumento da pressão do olho provocada pelo glaucoma pode levar à cegueira. Aos 86 anos de vida, seu Ataíde sofreu uma trombose e, como consequência, acabou desenvolvendo glaucoma. Foi um dia, janeiro do ano passado, eu dormi e me acordei sem enxergar. Ele passou por cirurgia e agora está passando por acompanhamento médico. Eu estou tendo sucesso e espero ficar bom rápido. O glaucoma é uma doença que afeta a visão e geralmente não apresenta sintomas. Silenciosamente vai evoluindo até a cegueira irreversível. É uma doença que não tem sintomas iniciais, por isso é muito importante fazer uma triagem precoce para a gente descobrir ela no início e conseguir fazer um tratamento que permita que essa pessoa tenha uma função visual preservada pelo máximo de tempo possível. O Hospital Geral de Fortaleza é referência no atendimento aos pacientes com glaucoma. Para ter acesso ao serviço, esses pacientes precisam ser encaminhados de outras unidades de saúde. Por mês, são realizados 500 atendimentos e 20 cirurgias de pacientes com glaucoma. Naqueles pacientes que têm mais fatores de risco, que tem alguém com glaucoma na família, pacientes que têm alguma doença ocular ou que têm apenas um olho, são cegos de um olho, o ideal é iniciar um acompanhamento mais precoce. Nos exames de rotina, a partir dos 30 anos, 35 anos, um exame anual de rotina. Apesar de a doença normalmente não manifestar sintomas, alguns fatores de risco devem ser considerados. O principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular do paciente. E isso é visto nos exames de rotina que a gente faz no oftalmologista. A gente vai ver o nosso grau, a gente já pode medir a pressão do olho e ver se tem esse fator de risco associado. O Jefferson descobriu que tinha glaucoma aos 26 anos. Por ele ser jovem, ele nem imaginava que pudesse desenvolver a doença. Eu estava com dificuldade em enxergar de um olho já, sentindo a dificuldade. Aí procurei fazer um exame mais aprofundado e aí descobri o glaucoma. Jefferson já passou por 2 cirurgias e está com a doença controlada. Os exames preventivos ajudam na detecção precoce e no tratamento adequado, preservando por mais tempo a visão do paciente. Já fiz as 2 cirurgias dos meus 2 olhos. Estou sem sentir dor, sem incômodo, entendeu? Tá muito bom. E gente bem jovem com a doença, né? Olha, para evitar mais casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, mais de 700 mil imóveis foram vistoriados em Fortaleza só nos 4 primeiros meses deste ano. E hoje a nossa equipe acompanhou o trabalho dos agentes de endemias no bairro da Parangaba, que está com números altos de dengue e chikungunya. Seu Wilson confessa para a nossa equipe de reportagem que nunca teve doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, mas isso só foi possível graças ao cuidado que ele e a família têm para evitar os focos. Se encontrar uma tampa assim no chão cheia d'água, tem que virar, que armaria. Doença nem brinca não. Mas o cenário em algumas áreas da capital é bem diferente. Por isso, a Secretaria de Saúde de Fortaleza realiza constantes mutirões de combate ao mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya em bairros com maiores índices dessas doenças. A gente teve Luciano Cavalcante, Jardim das Oliveiras, Parque Manibura, com a transmissão intensa de chikungunya. Houve essa migração para outros locais, então a gente já fez ações no Zé Walter, no Mondubim, que teve aumento, Serrinha, agora Parangaba também. Então é esse aumento que a gente acompanha, trabalho de inteligência. Tanto a notificação dos casos, que é muito importante, então a gente acompanha as unidades de saúde, quando tem aumento dessas notificações de casos suspeitos de chikungunya ou até confirmados ou dengue, a gente vai nesses locais e faz a ação, e também pela visita dos agentes. Só nesses primeiros 4 meses do ano, mais de 700 mil imóveis foram vistoriados em Fortaleza
em ações de combate às arboviroses. Segundo a Prefeitura, este é um período que requer muita atenção, já que as chuvas que caem em nosso estado favorecem a proliferação do Aedes aegypti. Essa quadra chuvosa ela proporciona justamente esses criadouros para o mosquito. Então você tem um maior aporte hídrico, o acúmulo de água. Esse acúmulo de água faz com que essas fêmeas elas depositem os ovos, esses ovos eclodam, porque ele precisa dessa água, né? Uma fase do mosquito, que a larva e a pupa ela tem que ser obrigatoriamente dentro da água. Então, enfim, você tem a situação perfeita para que aumente o número de mosquitos. Durante as visitas rotineiras, os agentes de endemias vasculham cada ponto das residências. Por isso, é importante que o morador fique atento a cada detalhe. Hoje a gente precisa e necessita cada dia mais e mais desse cuidado e dessa importância do morador estar atento nessa vigilância. Você faz a parte, se eu não fazer a minha mente nada. Agora de futebol, o Fortaleza continua vivo na briga pela classificação para a próxima fase da Libertadores da América. Fora de casa, o Leão superou o Aliança Lima por 2-0. Iago Pikachu finalizou o placar no segundo tempo, ficando assim: Aliança Lima 0, Fortaleza 2, mantendo vivo o sonho de classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E com a vitória do Fortaleza na Libertadores e do Ceará na Sul-Americana, o futebol cearense se consolida na elite do esporte nacional. É o que avalia o nosso camisa 8, Gomes Farias. Olá, boa noite. Depois da goleada histórica do Ceará pela Sul-Americana contra o General Cavalheiro, nome bonito, né? Do Paraguai. Aliás, depois da vitória, depois da performance do Ceará na Copa Sul-Americana, e depois daquela exuberante vitória do Fortaleza ontem, lá no Peru, não se tem a menor dúvida, meus amigos, de que o nosso futebol realmente amadureceu, que o nosso futebol cresceu, que não é por acaso que nós estamos aí há não sei quantos anos no Campeonato Brasileiro, Série A, e também não é novidade que sejamos os únicos do Nordeste participando da elite do futebol brasileiro. Já devemos ter um lugar ao sol. Isso é inquestionável, porque o nosso futebol cresceu, nosso futebol está bem dirigido, nosso futebol é bom dentro e fora de campo e por aí vai. Só falta agora a gente trazer toda essa vantagem, todo esse conhecimento, todo esse futebol, todo esse poderio para o Campeonato Brasileiro, e eu tenho certeza que jogando futebol, que o Ceará está jogando, que Fortaleza está jogando, nós vamos sair da incômoda posição de zona de rebaixamento. Aguardem os senhores, calma, tranquilidade, que nós haveremos de chegar lá. Uma boa noite e até amanhã. Ainda nesta edição, a aposentada que foi atacada e morta com 48 facadas pelo próprio filho, no meio da rua aqui em Fortaleza. Já no próximo bloco, a queda no poder de compra da população e novo uso para o capacete Elmo, que salvou vidas durante a pandemia. Está preso o homem acusado de matar o irmão no dia do aniversário dele em Cariús. Esse crime aconteceu há quase 2 meses. E a polícia encontrou o suspeito, Ana Flávia, já em outra cidade, né? Foi sim, viu, Bianca? Ele já foi encontrado em outra cidade, mas a polícia acabou, e depois de muitas investigações, acabou aí chegando a este homem. Eles cumpriram, né, o mandado de busca, aliás, o mandado de prisão preventiva contra ele hoje mesmo, nesta quinta-feira, por volta das 2h da tarde. E o suspeito de 23 anos, ele não teve a identidade revelada. O homem que é suspeito, né, de ter matado o irmão mais velho de 28 anos, agora no último
no dia 11 de maio, durante uma festa de aniversário da própria vítima. De acordo com a polícia, o motivo teria sido uma discussão banal entre os dois, onde o homem de 23 anos acabou se armando com uma faca e matando na frente de toda a família e de todas as pessoas que estavam presentes nesta festa, o irmão de 28 anos. O inquérito, então, já foi concluído lá pela delegacia de Pentecostes e agora foi entregue à justiça, o inquérito concluído, entregue à justiça, e o suspeito também já está aí à disposição da justiça e deverá responder pelo crime de homicídio contra o próprio irmão. Eu volto com vocês. Terrível, não é? E criminosos invadiram a sede do Demutran, o Departamento de Trânsito de Barbalha, na região do Cariri, e furtaram peças de veículos apreendidos. Isso aconteceu na madrugada de hoje. 2 motos foram depenadas, como você vê aí nas imagens, por esses bandidos que levaram 4 pneus, manetas de freio e embreagem, baterias e outras peças. Os veículos foram apreendidos durante ações de fiscalização e estavam sob a responsabilidade do órgão de trânsito. O deputado estadual Evandro Leitão, um dos nomes apontados pelo PDT como possível candidato ao governo do estado, postou nas redes sociais uma foto em que aparece na companhia de Roberto Cláudio, Isolda Sela e Mauro Filho, todos também possíveis candidatos. Racha ou união? Afinal, qual o clima dentro do chamado Grupo dos Ferreira Gomes? Esse é um assunto para Carla Michele. Olá, muito boa noite a todos. Na disputa pelo governo do estado do Ceará já é dada como certa a candidatura do capitão Wagner no campo da oposição. Essa mesma certeza não se tem em relação a quem será o candidato governista. Nesse grupo capitaneado pelos irmãos Ferreira Gomes, hoje no PDT, há vários quadros políticos relevantes e que constantemente têm aparecido juntos, na tentativa de fortalecer a imagem de que, independente de quem seja o candidato, a união é a marca desse grupo. Obviamente que isso pode fazer parte de uma estratégia bem sucedida em campanhas eleitorais, inclusive aqui no estado do Ceará, de tentar adiar o máximo de tempo possível o anúncio dessa candidatura para que ela não se torne alvo de críticas e haja um desgaste precoce. Além disso, nós temos que considerar que há disputas internas dentro do próprio PDT e os diversos grupos têm visões diferentes acerca dessa candidatura, além, obviamente, das alianças com outros partidos políticos que também têm as suas preferências e pretendem influenciar nessa indicação. E o capacete Elmo, que salvou milhares de vidas durante a pandemia, agora deixa de ser de uso exclusivo para pacientes Covid e passa a tratar outros casos de doenças respiratórias. O dispositivo que reduziu em 60% a necessidade de internação em leitos de UTI entrou de vez no vocabulário médico de muitos brasileiros. Elmo, o capacete de respiração assistida, foi desenvolvido em tempo recorde aqui no Ceará. Com a lotação das UTIs, o Elmo fez toda a diferença para o tratamento de muita gente que se recuperou dos problemas respiratórios provocados pelo coronavírus. Um destes pacientes é o Vlauber. Quando eu cheguei na ala do Elmo, eu cheguei com uma tosse extrema, né? Todo tempo sem parar de tossir. Quando eu passei a usar o equipamento, o Elmo, né? Eu comecei a sentir alívio. Parar a tosse, conseguir respirar e conseguir manter a minha respiração e oxigenação. Mesmo uma grande ideia pode passar por aprimoramentos e servir para outras indicações. O capacete Elmo tem muitas vantagens. Permite o contato visual com o paciente, faz com que a contaminação externa não chegue até ele e também melhora a ventilação nos pulmões. Tudo isso credencia o Elmo para outros tipos de uso e é justamente isso que vai acontecer agora. No caso do Elmo, já era prevista a nova indicação, como explica o médico que desenvolveu o projeto. Ele serve para qualquer pneumonia, seja até mesmo uma tuberculose, por exemplo. Além disso, das pneumonias, ele serve para situações em que o pulmão está encharcado de sangue, como no edema agudo de pulmão, por insuficiência cardíaca, e condições como pós-operatório, pacientes que sofrem grandes cirurgias e na recuperação tem algum problema, alguma complicação pulmonar ou para prevenir essas complicações.
A tecnologia, as redes sociais estão ajudando empresários a vender mais. E aqui no Brasil, o chamado marketing digital, que impulsiona esses negócios, é um dos mais fortes do mundo. Quer aprender mais sobre o assunto? Então acesse o QR Code que está aqui no cantinho da tela para assistir ao JC Business da semana com Rafael Pinho, o sócio fundador da Spark. O brasileiro ele passa em média 3 horas e meia nas redes sociais. É o terceiro país no mundo com a maior quantidade. A gente é o primeiro país do mundo que mais escuta podcasts. Nossa! A gente é a segunda maior operação do YouTube globalmente, a segunda maior operação do Instagram globalmente, a terceira maior operação do TikTok globalmente. Então isso mostra que além do marketing de influência ter crescido globalmente, o Brasil é um expoente e é um ponto fora da curva e mostra a força desse segmento, o porquê. Isso quer dizer, então, que as marcas também estão mais dispostas a investir nesse segmento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você tem segmentos com maturidades diferentes, né? Você tem segmentos como de cuidado pessoal, beleza, que enxergaram muito no começo esses influenciadores. E veja em instantes só aqui no JC. 24 horas após morte de policiais rodoviários federais, homem surta, toma arma de policial enquanto era contido dentro de posto de saúde. E você vai ver também os detalhes da morte de uma aposentada com 48 facadas, que foi cometida pelo próprio filho, no meio da rua. E o Corpo de Bombeiros foi acionado em Itapipoca, no litoral oeste, para uma ocorrência bastante incomum: tirar um cavalo de cima de uma casa.
Isso mesmo, você ouviu. Tirar um cavalo de cima de uma casa. Olha só a imagem. O animal estava sobre a laje do imóvel. Um segundo pavimento inacabado. Um caminhão muque, como você está vendo aí, foi utilizado no resgate. Olha o cavalo lá pendurado numa espécie de guindaste. Esse cavalo precisou ser amarrado a vários cabos de segurança. O dono disse que o animal estava pastando ali, se alimentando em um terreno próximo e subiu pela escada da casa, que está abandonada, e foi para aí, ó, nesse segundo piso aí, nessa laje, e deu todo esse trabalho para o Corpo de Bombeiros, que utilizou, olha só, um caminhão muque para tirar esse cavalo, que saiu sem ferimentos. Foram enterrados hoje os corpos dos 2 policiais rodoviários federais, mortos ontem durante uma abordagem na BR-116 em Fortaleza. Muitos companheiros de farda e até de outras corporações compareceram à cerimônia para homenagear os colegas. Durante toda a manhã, colegas de trabalho e de outras corporações se juntaram a familiares de Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho e Márcio Hélio Almeida de Souza para prestar homenagens nas últimas horas do velório. Por volta das 11 horas, saiu o primeiro cortejo da sede da Polícia Rodoviária Federal com destino ao cemitério da Parangaba, onde Raimundo Bonifácio foi sepultado. Nós queremos salientar que eles estavam conduzindo o trânsito, a fluidez do trânsito, retirando para a própria segurança do rapaz, né, para que ele não se machucasse quando o rapaz avançou e pegou as armas dele. E o nosso maior desafio é contar para os filhos desses policiais que seus pais morreram ajudando ao próprio assassino. O segundo cortejo, levando o corpo do policial Márcio Hélio, saiu da sede às 3 horas da tarde. Batedouros, viaturas e uma aeronave acompanharam a ida do corpo ao cemitério Jardim Metropolitano, no Eusébio. A chegada causou engarrafamento no quarto anel viário. Do lado de dentro, o caixão foi coberto pelas bandeiras do Brasil e da Polícia Rodoviária Federal. Antes do sepultamento, as últimas homenagens da família e amigos. Os policiais rodoviários federais Francisco Bonifácio, de 53 anos, e Márcio Hélio, de 42, estavam na instituição há mais de 15 anos. Os dois deixam esposa e filhos. Os agentes foram assassinados na quarta-feira durante uma abordagem na BR-116. O suspeito foi identificado como Antônio Wagner Quirino da Silva, de 31 anos, que, segundo a família, havia saído do município de Aratuba há pelo menos 15 dias e vagava pelas ruas da cidade. De acordo com a polícia, ele era pedreiro e virou andarilho após ter a moto roubada. Antônio Wagner não tinha antecedentes criminais. Ele também morreu na ação com um tiro disparado por outro policial. E 24 horas depois desse caso, um outro homem em surto conseguiu tomar a arma de um policial enquanto era contido. Isso aconteceu dentro de um posto de saúde aqui de Fortaleza. Amanda Abdala. Após 24 horas em que 2 agentes da Polícia Rodoviária Federal foram assassinados por um homem em surto na BR-116, nas proximidades da Avenida Oliveira Paiva, um caso parecido aconteceu neste posto, situado na Avenida da Abolição, no bairro Varjota. Segundo os funcionários do posto Flávio Marcílio, no período da tarde, um paciente que já costumava vir até o local entrou em surto. Ele ameaçou os funcionários e ameaçou também quebrar a unidade hospitalar na parte interior. Foi preciso acionar a Polícia Militar para que viesse até a unidade para conter os ânimos deste homem que estava em surto. Quando os agentes chegaram no local, um subtenente se aproximou do homem, tentando conversar com ele, acalmá-lo. Mas foi então que o homem tentou puxar a arma do agente para atirar contra ele. Apesar do susto do subtenente, ele está bem e somente o coldre da arma foi danificado. O caso foi levado para o 9º Distrito Policial, onde o flagrante foi feito. E no Planalto Ayrton Senna, uma mulher foi brutalmente assassinada. Ela levou mais de 40 facadas do próprio filho. Na imagem é possível ver o homem caminhando e fazendo gestos como se estivesse discutindo com alguém. Por outro ângulo, dá para notar que a mulher parece ter medo de chegar perto dele. No momento de fúria, o homem corre em direção à vítima e a derruba e começa a golpeá-la. A mulher recebeu mais de 40 facadas. Em seguida, o suspeito sai caminhando.
Maria Osana Oliveira, de 61 anos, é mãe do suspeito. A polícia conseguiu identificar tanto Paulo Henrique Oliveira, de 31 anos, quanto o parentesco entre os dois, porque o homem deixou cair na rua a carteira de identidade. Testemunhas afirmaram para a polícia que a discussão entre mãe e filho teria sido por causa de dinheiro. Durante a perícia, os agentes encontraram uma determinada quantia dentro de uma sacola que a aposentada carregava. Segundo a polícia, Paulo Henrique foi preso semana passada depois de agredir um tio, mas já estava solto. O JC termina aqui, assista agora ao Jornal da Record. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.